Presidente Gilberto, eu fiquei bem atento aqui aos questionamentos feitos pelo relator, Alfredo Gaspar, e um questionamento me chamou muita atenção, porque me veio muito a lembrança da eleição de 22. Eu não sei se o senhor tem conhecimento. A Oracle, ela foi dispensada de licitação pela Dataprev? Não tenho conhecimento. Tá, porque houve dispensa de licitação na contratação da Oracle pelo TSE em 2020. E o relator Alfredo Gaspar, ele foi muito feliz quando ele fez uma observação em relação à Oracle, que é uma empresa de tecnologia americana e que já fez acordos judiciários. Eu lembro isso porque eu vim aqui no Senado em 2022, eu falei sobre isso. De aproximadamente 270 milhões de dólares, acordos judiciários em relação a vazamento de dados pessoais, sejam ações cíveis, coletivas, e essa empresa é a mesma prestadora de serviço da Dataprev e do TSE no Brasil. Então, quando a gente vai se aposentar aqui no Brasil, o primeiro telefonema que a gente recebe é de um banco. E a gente sabe que os empréstimos consignados aqui no Brasil podem chegar a 70 bilhões, algo que não é requisitado pelo brasileiro, pelo mais humilde. Então, essa informação da Oracle presente no TSE e no Dataprev, que eu não tinha conhecimento, para mim é um sinal vermelho muito grande, porque os Estados Unidos também detêm informações, não apenas eleitorais do nosso país, mas também informações dos nossos aposentados e que estão ligados a uma rede bancária que também está ligado à rede bancária americana. Então, isso é muito sério. Presidente Gilberto, o senhor se torna procurador em 98, se eu não me engano, o senhor é de 73, o senhor tinha 25 anos, hoje o senhor tem 52, então o senhor tem mais tempo de vida como procurador do que não procurador. Então, eu sei também como teme o funcionário público aqui, como trabalha com o senhor num guarda-chuva político, como é o guarda-chuva político do Sistema Previdenciário Brasileiro, que é um guarda-chuva político do PDT há muitos anos. Eu ainda considero o Lupe sendo ministro da Previdência, eu ainda considero o Volney como um agente do PDT e um agente do Carlos Lupe. Então, eu queria saber do senhor, assim, nós temos hoje o Volney, que deveria estar sentado aí no lugar do senhor, antes da vinda do senhor. A gente tem 3 centrais, Caruaru, Salvador e Recife. Caruaru é a cidade natal do ministro Volney. É onde a cidade teve como o seu pai prefeito. Hoje nós temos o teleatendimento 135, o brasileiro que liga 135 cai em Caruaru, tem 33,3% de chance de cair em Caruaru. São 1.400 atendentes no guarda-chuva do senhor Volney. Tivemos a Provider, uma empresa que ganhou o processo de licitação quando o ministro Volney era secretário executivo. Temos dados que representantes da Provider entraram no Ministério da Previdência, acompanharam todo o pregão eletrônico e a empresa que venceu foi a Provider. Eu gostaria de saber do senhor, o senhor tem total liberdade em presidir uma autarquia na qual está debaixo de um guarda-chuva político que detém braços políticos de atendimento, até teleatendimento tem. O Careca do INSS montou um teleatendimento para servir sindicatos de fachada que estava assaltando os aposentados. Isso não quer dizer, o aposentado ligava para o teleatendimento do Careca e quem atendia era aquela pessoa que está representando uma instituição que está roubando o próprio aposentado. Qual a garantia que temos hoje da central de teleatendimento de Caruaru, se está na cidade natal do ministro, se teve uma empresa no sistema do pregão eletrônico acompanhando junto com o ministro, se tem garantia? Mas eu gostaria de saber, o senhor tem liberdade em exercer a sua função dentro de um guarda-chuva político que já dura 20 anos? Vai lá. Bom, deputado, para falar sobre central de atendimento, o INSS tem 3 centrais de atendimento, 2 ligadas à Provider, Caruaru e Recife, e uma em Salvador. O que ocorre? A Provider foi a primeira contratada que ela se dá em 2018, se não me falha a memória. O primeiro contrato dela se deu em 2018, quando não era o ministro Volney integrante do governo. A renovação, sim, se deu em 2023. O que ocorre? Nós temos
total liberdade disso, que nós fomos fiscalizar em julho desse ano, depois de uma denúncia de que eram manipulados dados pela central de atendimento em Recife, da mesma empresa provider. Nosso fiscal foi lá, detectou a irregularidade, R$1 milhão em prejuízo feito ao INSS, com faturas emitidas, com padrões de atendimento que eram superestimadas, que não correspondiam à verdade. Nós punimos essa empresa com uma multa, eles devolveram R$1 milhão, punimos que ela está há 2 anos proibida de contratar com o INSS, desclassificamos ela de uma licitação que ela tinha ganho agora em dezembro e contratamos a terceira colocada desse mesmo leilão. A provider, ela saiu do certame licitatório por uma punição que o próprio INSS aplicou agora. Além disso, abrimos um processo de responsabilização de pessoa jurídica, um processo envolvendo a lei anticorrupção por fraudar documento encaminhado à administração pública. Ou seja, não sofri nenhuma influência a respeito da provider, a atuação foi dura e pesada. Uma denúncia que chegou em fevereiro, em julho a gente já mandou apurar, dezembro desclassificamos, já assinamos o contrato com a terceira colocada. Presidente Gilberto, eu fiz essa pergunta se o senhor sentia à vontade, porque informações que temos aqui é que durante as suas férias, o ministro Volney Queiroz nomeou a senhora Iveline Barreto Leitão, irmã do prefeito de Fortaleza, como diretora de gestão de pessoas do INSS. A senhora Iveline Barreto Leitão, ela tem currículo para ser diretora de gestão. Por que da contratação dessa senhora, sendo justamente irmã de um prefeito de uma enorme cidade, uma capital como Fortaleza, mesmo do PT? E aí eu gostaria de emendar, para aproveitar o meu tempo, eu gostaria que o senhor respondesse essa pergunta, em relação ao aumento da fila do INSS e da sua declaração aqui na mídia, dizendo que o presidente do INSS diz que não será possível cumprir promessa de Lula. Bolsonaro entrega uma fila de 1 milhão de brasileiros, um período de pandemia, um período que era difícil exercer o cargo, e no governo Lula essa fila aumenta 3 vezes. Além de ter aumentado o roubo do INSS, o senhor falou que chegou em abril, com a fila com 2,8, então o senhor praticamente conseguiu estabilizar o número dessa fila, mas tivemos um aumento de 3 vezes. É recorde, nunca na história desse país, como diz o presidente Lula, teve tanta gente na fila previdenciária. Então, a primeira pergunta é se o senhor se sente confortável de na volta das suas férias, receber a diretora de gestão, sendo irmã do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, o ministro Volney passando por cima do senhor. E o que deu tudo errado no governo Lula para essa fila aumentar 3 vezes? Muito obrigado, tá, presidente Gilberto, pela presença. Obrigado, senhor. É importante salientar que a senhora Iveline é uma servidora de carreira. Ela já ocupava o cargo de substituta da diretora de gestão de pessoas. Quando ficou vago, ela continuou nesse cargo. Não sabia, sinceramente, não sabia que ela era irmã do prefeito de Fortaleza. É uma técnica assim fantástica na área de gestão de pessoas. E eu fui descobrir que ela era irmã do prefeito de Fortaleza quando, da matéria do Metrópolis, eu estava em Boston quando eu descobri essa informação. Não foi perguntado para mim sobre essa direção, mas eu não tenho qualquer problema. Eu admiro ela como técnica e como profissional. Ela é uma pessoa, uma profissional com currículo realmente para poder cuidar da diretoria de gestão de pessoas. Quanto à fila, o que ocorre? Nós tivemos um aumento de demanda, um aumento e uma dificuldade em relação ao BPC de julho até dezembro, por questões de mudança legislativa e adaptação do sistema. Isso impactou na nossa fila. E também a gente teve a questão da perícia médica, da questão dos benefícios por incapacidade. Estamos criando um plano de ação para atacar, porque esse dado é importante para todos nós. Quando foi falado na reportagem que eu falei que a gente não iria conseguir zerar a fila, na verdade é preciso entender que são 1.300.000 requerimentos mês.
Quando um pedido entra, ele tem um trâmite, um prazo legal e um prazo necessário para ser concedido. A gente nunca vai ter servidor do INSS de braços cruzados esperando o segurado chegar. Nunca vai ser zero a fila. Foi isso que eu falei. O que é o objetivo é a gente andar com os benefícios dentro do prazo legal, ou seja, dentro de 1.300.000. E esse compromisso feito pelo presidente Lula, hoje, é um compromisso de todos nós. Estamos trabalhando diuturnamente para isso. E eu posso garantir que só um fator de mudança da fila regional para a fila geral, a gente já conseguiu tirar 183 mil pessoas, que a gente espera que em fevereiro, nos dados, demonstre essa queda. Há um outro plano de ação sendo construído, a Casa Civil está capitaneando esse serviço, colocando o Ministério, INSS, Dataprev, porque isso é um compromisso de todos nós com o nosso segurado. O INSS vai ser entregue, saneado, limpo e também efetivo. Esse é o desejo não só do presidente da República, não só do ministro Volney, não só meu, de todos os servidores. E eu vou dar um testemunho. Em outubro, acabou o dinheiro do PGB, de receber extra pelo pagamento. Os nossos servidores trabalharam quase todos os finais de semana, inclusive 20 de dezembro, sem ganhar um único centavo. Eu fui em todas as agências, em todos os mutirões para acompanhar esses servidores. Os servidores estavam felizes. Os servidores pagavam do bolso a sua marmita para poder atender os segurados. Era uma questão que assim enche de orgulho ver o que os servidores do INSS fizeram, mesmo sem receber um único centavo. Porque o compromisso público dos nossos servidores é de aplaudir de pé. Ninguém aguenta mais ser falado em ineficiência, em roubo. E esse é um compromisso dos 18 mil servidores com a casa e com o povo brasileiro.